Eu estou aqui com o livro da Marisa Caiado, que é escritora, e é um prazer, viu, Marisa, te receber. Muito obrigada pela presença. Esse livro chama-se Gagá Nem Pensar. Redesenhe o seu futuro, lúdico, longo, saudável e feliz. Essa é a essência do livro da escritora Marisa Caiado, que está aqui. E a gente vai bater um papo a respeito disso. Como é que a gente faz para não ficar gagá? E junto, nessa entrevista, o nosso geriatra, o Dr. José Roberto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Marisa, o que você pensou? Baseado no quê? Você falou assim, não, vou escrever um livro sobre gagá. Baseado nisso? Pois é, eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns cursos. E o ano passado eu passei quase o ano todo fazendo alguns cursos em Stanford, nos Estados Unidos, e descobri algumas coisas que eu mesmo não sabia. Por exemplo, que nós não ficamos velhos, nós não estamos velhos a partir de 60, 70 anos, como as pessoas imaginam. Eu fiquei muito impressionada porque eu aprendi que o nosso cérebro inicia o seu declínio após a adolescência, o final da adolescência, em termos de memória, de atenção, de rapidez de raciocínio. Na adolescência que se percebe? Após a adolescência. Então, depois da década dos 20. Agora a gente vai entender tecnicamente por quê. Por que isso, doutor José? É o que a gente sempre fala, Lu, a gente vem de encontro a isso, que não é cabelo branco e 60 anos, que é uma idade mágica para se envelhecer. Na verdade, depois que a gente atinge o pico de crescimento, a gente começa a declinar. E dentro daquela premissa que todo mundo envelhece depois que nasce, não é verdadeiro. A gente envelhece depois que atinge a maturidade, depois que a gente atinge o pico de desenvolvimento. E aí começa o declínio funcional. E para a gente ter ideia, esse declínio funcional de fluxo cerebral, eu tenho o fluxo cerebral mais próximo do meu bisavô, se ele estivesse vivo, do que da minha filha. Né? Esse fluxo cerebral não começou a cair, eu não tenho nem 50 anos. E esse fluxo cerebral meu já caiu bastante. Então, esse envelhecimento começa depois que a gente atinge essa maturidade. E quando cai tudo, fica gagá. É isso? Ela pode dizer que é o livro dela, mas isso é uma inverdade, isso é um mito. Na verdade, gagá é um termo de gíria que a gente usa brincando com as pessoas que têm principalmente problema de memória. Mas os problemas de memória existem em qualquer fase. Então, por exemplo, as pessoas têm me dito muito assim, eu não sei onde eu pus a chave do carro, não sei onde eu botei o óculos, o coiso, como é que chama o coiso mesmo? Eu falei pro coiso porque não lembro o nome da pessoa. É a falha da memória que dá o termo de gagá, então, né? Exatamente. Então, a falha da memória, que pode começar muito cedo, é que precisa ser cuidada. E o nome desse livro, Gagá, Nem Pensar, primeiro é porque ninguém quer ficar gagá. Segundo, esse é um assunto muito sério. É verdade. Ninguém gosta de envelhecer. Então, é uma maneira assim, um pouco mais leve de tocar num assunto que eu gostaria que realmente fosse difundido e discutido. Doutor José, qual que é a diferença de velho e idoso para você? Eu acho que velho é aquele que não faz mais nada, que já esqueceu de viver e está se achando que vai ficar gagá. Idoso é aquele que está passando pela idade e sabendo envelhecer, né? Tendo envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, que é o que a gente busca hoje. Esse livro, eu gostei bastante do tema quando eu entrei aqui no estúdio, tá certo? Porque é gagá nem pensar. A gente não pode achar que tudo é da idade e deixar a gente ser velho. Idoso, tudo bem. Agora, velho, eu acho que é uma coisa... A gente fala aquela coisa que está no canto lá, velho, que eu não uso mais. É mais ou menos isso. Então, a gente precisa ter um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, pôr a cabeça para funcionar, pôr o nosso físico para funcionar e a gente envelhecer com saúde, né? A gente tem que viver bastante, a gente está vivendo. Isso, todas as estatísticas mostram isso. Então, a gente tem que pôr vida nesses anos, né? E não só anos nessa vida. Você concorda, Marisa? Perfeitamente. E é exatamente o objetivo desse livro. Sabe, nós estamos vivendo mais, é só a gente pensar quanto tempo o nosso bisavô viveu. Né? E a gente olha agora, as pessoas de 60 anos, 70 anos estão absolutamente ativas. Né? Então, o que nós precisamos é entender que nós estamos vivendo mais, temos que nos cuidar,
Porque senão a gente vai ficar, se aposenta com 60, aí fica 60, 70, 80 anos sentado no sofá, olhando para o ar. É isto que faz a pessoa ficar gaga, realmente. A gente está vivendo mais por quê, doutor José? Pela consciência, eu acho que a população tem da saúde hoje? Porque diminuiu-se as doenças infecciosas, teve um controle melhor das doenças infecciosas, teve um melhor controle das doenças crônico-degenerativas, doenças cardiovasculares, e as crianças estão nascendo menos. Então, nós estamos tendo um aumento populacional assustador. Ontem, só para ilustrar isso, eu brinquei com um paciente no consultório, na verdade, era um acompanhante de um paciente. Esse acompanhante tinha 70 anos, era o filho de uma senhora. Olha com 92. Só. Que coisa linda. E esse senhor de 70 anos, acompanhando a mãe de 92, ficou há 15 dias, chegou da 15 dias da praia e tudo mais, no envelhecimento ativo, e olhando para ele, ninguém dá os 70 anos que ele tinha. Então é isso que nós precisamos mudar, parar de olhar a certidão de nascimento, eu sempre falo isso. É verdade. O nosso cérebro, a partir de que idade, mais ou menos, que ele vai declinando? Como a gente disse, depois da fase de adulto jovem, né? Da fase de desenvolvimento, né? Dessa puberdade. Né? A gente todo consegue crescimento. reverter isso com alguns suplementos, ômega 3, essas coisas todas? Ou não? A minha sugestão, né, que eu escrevi, é que nós temos que cuidar de todas as nossas dimensões. Da física, com atividade de exercício e atividade física mesmo. Então, eu uso elevador? Não, eu posso usar a escada. Caminhar, sabe? Ou então ir para academia, que é o exercício. A nutrição é fundamental. Então, com o passar do tempo, nós não absorvemos mais todos os nutrientes dos alimentos. Então, a suplementação é muito importante. E eu vi, assim, uma grande recomendação no sentido do uso da cúrcuma, que é o curry, do resveratrol, que tem na casca da uva, o não uso de açúcar e nem de adoçantes que não sejam a estévia, porque a estévia ela não é absorvida pelo organismo, ela adoça, mas não é absorvida, e aí ela nos ajuda a não ter tanta inflamação, principalmente no cérebro, que vai nos ajudar a ficar gaga na frente. Doutor José Roberto, qual a tua recomendação maior para que a gente não fique gaga? Mente sã em corpo sã. Então, na verdade, cuide do corpo, cuide da mente, né? E viva bem e feliz. E para você, Marisa? Pois é, um aspecto muito importante é nós termos uma vida social boa. As pesquisas mostram que a pessoa que tem menos do que 3 relacionamentos próximos, ricos, ela sofre tanto como se ela fumasse. Então, é muito importante que a gente tenha um relacionamento bom e rico. Perfeito. Olha, eu quero recomendar esse livro da Marisa Caiado para vocês, tá? Ela trouxe 2, um é meu, eu já peguei para mim. E esse outro aqui, algum sortudo vai ganhar agora, basta ligar no 3315 1390. Ligou, ganhou, fala com a Fefe, tá bom? Doutor José, o doutor José já aqui. Depois você traz um pro doutor José, tá, Marisa? Doutor José já tá ligando, não vale, senão o pessoal vai achar que é Xuxa. Doutor, obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Foi ótimo. Marisa, muito obrigada por ter vindo à nossa cidade. Eu fico lisonjeada de recebê-la. Parabéns, tá? Pelo livro, por toda a tua carreira. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Prazer.